Dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, nós falaremos agora de Lei de Ampère. E o que diz a Lei de Ampère? Bom, para chegarmos à Lei de Ampère, nós precisamos partir primeiro da Lei de Biot-Savart. Ok? Vamos, como nós estamos trabalhando aqui, agora é magnetostática, no SI, apesar do material lá estar em CGS, ok? Então, a Lei de Biot-Savart, ela diz que o campo magnético é μ0 sobre 4π integral de volume da densidade de corrente vetorial, vetor distância, né, do ponto de fonte até o ponto de observação pelo módulo do vetor distância do ponto de fonte ao ponto de observação ao cubo, ok? Em aulas anteriores, nós deduzimos, né, de maneira detalhada, né? Se você assistir os vídeos lá das primeiras aulas, esse cálculo aqui foi feito de maneira detalhada, né? A gente demonstrou que o gradiente de 1 sobre o módulo de RAN é igual a menos N vezes R menos R' sobre módulo de R menos R' elevado a N mais 2, né? A gente fez isso aqui de maneira detalhada, né? Essa demonstração foi feita lá nas nossas primeiras aulas. Só você voltar lá nos vídeos que você vai ver. Ok, se eu tiver aqui o N igual a 1, eu tenho exatamente essa expressão aqui, ó. Né? Ou seja, se eu tenho R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo, é exatamente quando N é igual a 1. Isso vai ser igual a que? Menos, né, usando essa expressão que a gente deduziu em aulas anteriores, a gente deduziu detalhadamente em aulas anteriores, né, que vai dar 1 sobre, é só fazer o N igual a 1. Então eu posso, né, de tal forma que eu posso reescrever a lei de Biot-Savart como, é só tirar isso daqui, né, tudo, e aqui no local eu deixo o produto vetorial. Vai ter o menos, né? Vou jogar esse menos aqui para fora. E aqui fica o gradiente de 1 sobre módulo de R menos R', ok? Esse gradiente é escrito
expresso em termos das variáveis, em termos das variáveis x, y, z, né? Ou seja, as variáveis que identificam o ponto de observação. Por sua vez, tudo isso aqui é escrito em termos, né, estão em termos de x', y' e z', que são as coordenadas relacionadas ao ponto de fonte. Então, do ponto de vista dessa derivada, tudo isso aqui é constante, de tal maneira que ele pode ir para fora do somatório. No caso, o somatório aí é uma integral, né? Então, o B de R é igual a menos μ0 sobre 4π. E aqui eu tenho quando esse nabla ele sai como um rotacional, ok? A gente vai já explicar por que ele sai como rotacional. E aqui sobra o que? J de R' sobre módulo de R menos R'. Para entender por que esse nabla, ao sair, ele sai como um rotacional, a gente precisa lembrar da seguinte identidade vetorial. O rotacional de uma função escalar vezes uma função vetorial, essa identidade é a função escalar pela derivada do segundo, né? Ou seja, o rotacional, mais a derivada do primeiro vetorial, o segundo, ok? Bom, nesse caso, se eu digo que esse f aqui ele é igual a 1 sobre módulo de R menos R', que é uma função escalar, e digo que o V é a função densidade de corrente, então nós temos que o rotacional de J R' sobre R menos R' é igual a 1 sobre R menos R' rotacional de J mais o gradiente de 1 sobre R menos R' vetorial J. E como nós falamos, o J ele é em termos de R', né, como nós falamos anteriormente. Então, lá dentro da integral, do ponto de vista da integral, o que eu tenho? Eu tenho derivadas em x, y, z. Isso aqui é uma função vetorial de x', y', z'. Então, essa derivada aqui, ela vai dar 0.
Então, no final, a identidade que resta é rotacional de J R' sobre R menos R' é igual ao gradiente de 1 sobre R menos R' vetorial J, né? Então, o que acontece? Então, só que aqui eu tenho que J vetorial nabla. Então não é exatamente o que está aqui embaixo, né? Porque aqui embaixo eu tenho nabla alguma coisa vetorial J, né? Então, para ficar exatamente idêntico lá, eu tenho que inverter essa relação aqui. Então aqui ficaria o J aqui, né? Espera lá, isso aqui muda de lado, né? Então esse vem para esse lado, esse vem para cá, isso aqui vem para cá. Só que eu não posso trocar, né? Porque o produto vetorial é anticomutativo. Então tem que trocar o sinal aqui, né? O produto vetorial não é comutativo, ele é anticomutativo. Isso significa então que tem um erro aqui, né? Então na hora que ele sai, tem que tirar esse sinal daqui, ok? Então na hora que eu jogo para fora. Então, nesse tipo de relação, que sempre, de vez em quando acontece, você pode, só decora isso, né? Você pode jogar o nabla para fora, mas quando ele vai para fora, né? Lembra que tem um rotacional aqui antes dele, ó, ele leva esse rotacional. E além disso, ele troca de sinal. Então, se você decorar isso, você chega facilmente nesse tipo de expressão aí. Ok? Mas a dedução mais detalhada disso está aqui, ó. Ok? Isso aqui é matemática, né? Então, de tal maneira, então, que a gente chega então, né, na seguinte expressão. Ok, e agora nós queremos calcular o rotacional de B. Isso vai ser o que? μ0 sobre 4π. E aqui vai ficar o rotacional do rotacional disso aqui. Ok, para a gente não ficar carregando muita coisa, né? Eu vou deixar esse μ0 sobre 4π aqui e vou dar um nome para isso aqui, que depois vai fazer sentido. Por enquanto não significa nada, é só para a gente. Eu vou chamar tudo isso aqui de um vetor A. Então vou chamar isso de vetor A. Que de
de tal maneira que eu vou ter o rotacional de B igual ao rotacional do rotacional de A. Só que o rotacional do rotacional de um vetor tem uma identidade vetorial, né, que diz que isso é o gradiente do divergente menos o laplaciano, né? Então, lembra desse mantra, né? Quem é o rotacional do rotacional? É o gradiente do divergente menos o laplaciano. O rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos o laplaciano. Ok, né? Então, lembra dessa frase famosa aí, né? O rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos o laplaciano. Então, eu vou ter que o rotacional de B será igual... Ficou muito em cima aqui, né? Vou colocar mais aqui. Quem vai ser o rotacional de B, então? Ele vai ser o gradiente do divergente menos o laplaciano. Então, ele é o gradiente do divergente de quem? Disso daqui, né? Tem o gradiente do divergente menos quem? Menos o laplaciano, né? Então, isso é o gradiente do divergente menos o laplaciano. Então, a gente vai ter que o rotacional de B, quem é? Ok. Para fazer esse primeiro termo, parece com aquilo que a gente já fez lá para o rotacional, né? Então, o que você chutaria aqui, né? Lembra que lá o que aconteceu? Esse termo aqui, ele entrou, né? Mas quando ele entrava lá na integral, como ele está derivando em relação a x, y, z, isso aqui para ele, obviamente que é constante, né? Isso aqui para ele é constante, então ele vem só em cima disso aqui. Além disso, lembra que troca a posição, né? Onde é pontinho fica nabla, onde é nabla fica pontinho, né? É o que acontecia aqui, ó. Quando esse rotacional ele vai entrar, né? Quando ele vai entrar aqui, ó, o rotacional vem para frente, né? E o nabla fica depois, né? Em cima disso aqui. Ok? Só que troco o sinal porque eu troco aqui, né? Um macete para você memorizar, né? Então é o mesmo raciocínio aqui. Ele vai entrar, né? Quando ele entrar, ele vai atuar só em cima desse, né? Porque para ele o resto é constante, né? Porque o resto tudo está em termos do... Aqui está em termos de... A variável aqui é x', y', z'. Então, quando ele entrar,
ele vai enxergar isso como constante. E aí ele vem, o pontinho vem primeiro, depois o nabla, troca de posição os dois, né? E aí ele vai atuar em cima só disso aqui, ó, que é a única coisa que tem XYZ, né? Bem aqui, ó, tem XYZ. Então vai dar isso aqui. Ok? Então você decora isso aí e agora a gente vai entender melhor. De onde que vem isso? Eu vou explicar depois. Já vamos terminar a edição, essa primeira parte aqui, e aí eu explico de uma vez a propriedade que realmente foi usada aí, sem esse macete, né? Ok. Uma propriedade que a gente conhece bem é o seguinte: a gente sabe que o Laplaciano eu vou deixar para fazer depois. Eu só vou jogar o Laplaciano para dentro mesmo, fazer passo por passo. Bom, jogando o Laplaciano para dentro aqui, ó, eu vou ter o quê? Tira isso aqui. E aí eu vou ter o seguinte, aqui o Laplaciano disso daqui, né? Percebe que quando isso aqui entra, ele vai vir direto em cima só desse aqui, né? Que é o único que tem XYZ, né? Ok? Isso aqui para ele é constante, ele ignora, então o Laplaciano vem direto em cima só dessa função que é a única que tem XYZ, né? O resto pode ir para fora da derivada. Ok, então antes eu quero explicar como é que a gente chegou aqui, né? Chegou nessa expressão aqui. Eu posso fazer o contrário, né? Posso diminuir aqui, levar para depois e depois eu boto na posição aqui de volta. Bom, é bem parecido com o que foi feito anteriormente, né? É muito parecido. Então, acho que dá até para aproveitar aqui, ó. Vamos ver o que dá para aproveitar daqui. Não vai dar aqui, eu vou fazer depois. Vou excluir, não tem jeito. Eu vou passar para uma outra página. Vou deixar isso aqui na outra página. E aí sim, eu copio aqui. E aí se não der, deixa na outra página lá mesmo. Não quero alterar estilo não. Bom, qual é a diferença aí? A diferença é que agora a gente tem nessa integral, eu tinha agora a única coisa que muda é isso aqui, né? Então quer dizer que agora eu vou ter aqui um produto escalar. Então aqui o que dá? A identidade vetorial, ela diz que vai dar mesma coisa, né? Nabla F
escalar V, e o outro é F de viver. Então é exatamente a mesma expressão, né? Certo? É o produto, a famosa regra de Leibniz, né? Derivado primeiro pelo derivado segundo, mais derivado primeiro pelo segundo. E aí aqui vira isso aqui, né? Então aqui vai ficar a mesma coisa, né? Aqui tudo igual. E aí, aqui muda tudo mesmo raciocínio de antes, né? O que vai mudar aqui também é que vai ficar produto escalar. A única coisa que muda é que, como o produto escalar é comutativo, quando eu inverter aqui não troca de sinal. Foi exatamente o que a gente fez lá, ok? Então, essa regrinha, vê que é a mesma regrinha que a gente tem para o rotacional vale para o divergente. A única diferença é que no divergente aqui, quando ele entra, né, ele não troca de sinal. Ok. Além disso, a gente tem uma propriedade que diz que o laplaciano de R menos R' é igual a menos 4π delta de Dirac de R menos R'. Ok? Então, agora é só substituir, né? Nessa expressão. Então, substituindo, eu não vou ter mais isso aqui, né? Isso aqui tudo vai pro lixo, né? E o que sobra é o delta de Dirac de R menos R', certinho? O menos aqui vai embora, porque é o menos aqui. Vai multiplicar por 4π, fica mi zero, certo? E basicamente é isso aí. Tranquilo? Ok, eu vou aproveitar esse passo e já vou fazer um outro passozinho aqui, ó, que é o seguinte, nós já vimos também outra fórmula que nós vimos, né? Essa fórmula a gente deduziu também detalhadamente em vídeos anteriores, né, nos primeiros vídeos. Tem uma outra fórmula que a gente deduziu também detalhadamente nos primeiros vídeos, é que na verdade o gradiente de um R' R menos R' é menos o gradiente linha, ou seja, onde as variáveis são x', y', z', né? Ok? Ou seja, eu derivo em relação a x', y', z' de 1 sobre R menos R'. Isso que a gente provou de maneira detalhada nos primeiros vídeos, né? Então, só você voltar lá, você vai ver se a gente fez em detalhes. Então, aqui eu já poderia ter feito isso. Se eu colocar um linha aqui, é só colocar um menos aqui. Ok? Aqui também eu já poderia ter colocado essa constante para fora, né? Então, poderia ter colocado essa constante para fora. Colocado o gradiente mais para dentro aqui, né? E simplesmente tirar isso daqui, né? Então é o gradiente aplicado em cima dessa integral, multiplicado por menos mi zero sobre 4π, mais esse segundo termo. Também não tem mais necessidade de deixar isso daqui, né? Inclusive, deixar um pouco mais colado aqui em cima. Ok? Uma outra coisa que a gente tem
é que, obviamente, se eu aplico novamente a regra de Leibniz, né, a gente tem que o divergente de uma função escalar vezes uma função vetorial, ela vai ser aqui a derivada do primeiro, né, pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Aqui é um, desculpa, é um divergente também. Ok? A gente já viu essa expressão anteriormente, né? Agora eu estou usando com o divergente linha, né? E aí eu vou aplicar isso daí, considerando que esse f aqui é 1 sobre módulo de R menos R linha, e isso daqui é o J de R linha. Então agora eu vou ter que o divergente de J R' sobre R menos R' é igual ao gradiente de 1 sobre R menos R' escalar J de R'. Vou deslocar aqui mais para a esquerda para ver se cabe tudo, né? Diminuir um pouquinho. E o último vai ficar vezes F, que é R menos R', e em cima aqui vai ficar o divergente de J e aqui R'. Ok? Então, esse problema, basicamente, o que é? Como a gente explicou, né? Você vai ter aqui uma espira, pode ser um conjunto de espiras, vai ser bem complexo, não interessa. Você vai ter uma origem, e aí você tem um elementozinho aqui, dl, né? Onde você tem a posição R', né? No caso aqui, nem vai ser em termos disso, né? Em termos do elemento de volume. Então, eu tenho um volume, que pode ser o volume de uma espirazinha assim, né? Como a gente já falou. Mas o que importa isso não é tão importante. O importante é que num certo volume, eu vou ter lá uma fonte. Essa fonte vai ser uma densidade de corrente. Uma densidade de corrente. Essa densidade de corrente, que está circulando em algum ponto lá, ela está na posição, essa fonte, ó, essa que é a fonte de campo. Ela está na posição R'. E eu vou ter o ponto de observação, né? No ponto de observação é onde eu vou ter o campo, onde eu quero calcular o campo, que é a posição R. Então, eu quero calcular o campo aqui nessa posição R. Se eu integrar isso daqui, ó, isso é uma coisa importante você ter em mente. Qual é o volume que eu preciso integrar para fazer esse cálculo? Eu preciso me restringir a isso aqui? Não. Porque, olha o que acontece. Se eu integrar isso numa esfera, nesse volume aqui, ó, numa esfera, era para ser uma esfera, tá? Vou desenhar com isso. Vou trazer para cá, porque eu quero que isso fique bem claro, porque a gente usa bastante isso, para você entender esse argumento. A gente já fez isso outras vezes. E é bem simples de entender, ó, tá? Então vamos
tirar qualquer confusão que tenha sobre isso. Eu já fiz isso, já expliquei isso antes, né, algumas vezes, mas eu vou explicar agora mais detalhadamente, para não ficar a dúvida. Se eu integrar em todo o R3, eu já vou estar incluindo isso daqui, ó, esse volume. Então, o volume pode ser o R3 inteiro. Mas eu estou pegando coisas que estão aqui. Não interessa, porque como eu estou focado nisso aqui, o resto, quando eu estou analisando esse problema, a corrente é nula. Se a corrente é nula, a integral vai dar zero, então não vai influenciar em nada. Então eu posso pegar esse volume todo e essa superfície aqui. Que é esse volume? O volume aqui, na verdade, é o próprio R3. Só que, o que é o R3? O R3 nada mais é do que uma esfera, de raio infinito. É isso que a gente vai fazer. Então, isso daqui vai ser o próprio R3. E a superfície que delimita o R3, a superfície gaussiana, ela é a superfície de uma esfera com raio infinito, né? Com esse raio aqui infinito. Ok. Obviamente que todas as correntes que me interessam, elas estão aqui nessa região. Então lá no infinito, né? Você percebe que nem precisa do infinito, basta pegar uma coisa longe aqui, né? Mas para ser mais geral possível, né? Pego lá no infinito. E lá no infinito não tem corrente, né? Não tem corrente nenhuma aqui. Então as correntes aqui são nulas em S. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar isso aqui e vou integrar em todo o volume. Não faz diferença se eu integro em todo o volume ou só nesse volume aqui onde eu tenho as correntes. Não vai fazer diferença nenhuma. O resultado é o mesmo. Porque fora as correntes são iguais a zero. Elas não vão afetar nada. Então, eu vou integrar isso aqui em todo o volume, né? Só que para eu poder integrar, eu tenho que colocar o elemento aqui de volume. E para isso eu vou ter que encolher, porque não vai caber mais aqui. Ok, então vamos... que eu já posso colocar D3 R', integra em todo o volume, né, em todo o R3. Aí vou fazer a mesma coisa aqui. Vou afastar um pouco aqui. E vou afastar um pouco aqui. Então aqui vai ficar D3 R', integra. E aqui o volume infinitesimal, né? Ok. E o que a gente tem agora? Agora nós temos que o teorema da divergência, diz o seguinte: ele diz que a integral D3 R', ele diz que isso daqui é o mesmo que eu fazer uma integral na superfície gaussiana. Ok? A integral tira do vetor, né, na superfície gaussiana. Então isso você estuda, né, desde lá do cálculo 2, né? Lá do comecinho do curso você já via isso.
Só que a gente viu que o quê? Que as correntes são zero em S, né? O J na posição da fonte, ou seja, a fonte estaria lá no infinito, só que no infinito não tem corrente nenhuma. Então isso significa que isso aqui vai ser igual a zero. Então o que sobra é isso daqui igual a zero. Quer dizer que isso aqui é igual a zero. Ok? Que é a mesma coisa que dizer que uma integral é o negativo da outra, né? Então, isso aqui é igual a menos isso daí, né? Se a gente for olhar aqui, o que a gente tem? J divergente, nabla, isso daqui, que é exatamente isso daqui, porque o produto escalar é comutativo, né? Então é só substituir pelo que isso vale, né? Então venho aqui, copio, eu posso aqui agora colar, ó, e simplesmente o que acontece nesse caso é que eu vou ter esse cara entra aqui, né? Ele entra aqui e o divergente fica nele agora. Só que para isso eu tenho que trocar o sinal, né? Só que para isso tem que trocar o sinal. Então ele vem para cá. Só que tem que trocar o sinal. Então era menos, fica mais. Acabou. Ok? Então já fiz essa mudança. Ok. Só que tem o seguinte, na magnetostática, as correntes são estacionárias. Ou seja, a derivada da densidade com o tempo é igual a zero. Só que a derivada da densidade com o tempo mais o divergente de J é igual a zero. Então, isso aqui implica, como isso aqui é zero, isso implica que o divergente ou a divergência de J é zero. De tal maneira que isso aqui é igual a zero para correntes estacionárias. Ou seja, na magnetostática, né? Então, portanto, o rotacional de B
é igual. Eu vou fazer uma coisa de cada vez, que é bem trivial, mas eu vou fazer uma coisa de cada vez, para a gente não se confundir. Vou gastar um pouquinho mais de tinta aqui da caneta. Ora, o que o delta de Dirac faz? Ele simplesmente filtra, né, essa função, trocando R' por R, ou seja, o R' vai ser R. E aqui, o que vem para fora da integral? É a função de R', só que trocando R' por R. Então, a gente conclui que o rotacional do campo magnético é M0 vezes a densidade de corrente. Isso aqui recebe um nome, né? Isso é chamado de lei de Ampère. E as equações fundamentais da magnetostática, né? Equações fundamentais da magnetostática. O divergente ou divergência de B é zero, ou seja, não existem monopólios magnéticos, lei de Gauss do campo magnético, e o rotacional do campo magnético é μ0 vezes a densidade de corrente magnética, ok? Então, são as equações fundamentais da magnetostática. Ok, todavia, né, pelo teorema de Gauss, essa equação pode ser reescrita, né? Como? Se eu integro, né, o divergente de B num volume, isso é o fluxo, né? Porque o divergente é o fluxo por unidade de volume. Se eu multiplico pelo volume, eu tenho o fluxo no volume inteiro. Se eu integro no volume inteiro, o que eu tenho? Eu tenho o fluxo total, né? E aí o fluxo total, que atravessa uma superfície, né, fechada, gaussiana, como aqui é zero, isso vai ser zero. Só que o teorema de Gauss diz que no lugar de usar o divergente, eu posso usar uma integral de superfície. Então, isso aqui seria uma outra maneira de escrever aquela mesma lei, né, que diz que não existem monopólios magnéticos, né? A gente também pode escrever, né, pelo teorema de Stokes, a gente pode reescrever a outra equação, né? Porque eu posso integrar o campo magnético numa certa amperiana, né, uma curva fechada. E obviamente que isso aqui vai dar o quê? Isso vai ser igual a integral na área dessa superfície fechada, né? Tem uma amperiana aqui. Seja um caminho fechado, né? Uma amperiana. E aqui é a superfície envolta pela amperiana. No lugar do campo, para virar uma integral de superfície, eu tenho que trocar o B pelo rotacional de B. Né? E aqui o que era uma integral?
uma integral de linha na amperiana, né? Vai virar uma integral de superfície. Ok. Só que isso aqui a gente acabou de calcular, né? Isso daí é μ0, que eu posso jogar aqui para fora, J. A gente acabou de mostrar isso. Só que isso aqui a gente já sabe que é o quê? É a corrente, né? Que atravessa a superfície S. Então isso aqui é μ0 vezes a corrente que atravessa a superfície S. Então eu posso dizer também que as equações fundamentais da magnetostática na forma integral são integral de B ds, né? É igual a zero, ou seja, o fluxo do campo magnético é igual a zero, né? E eu posso dizer que numa superfície gaussiana, né? Numa superfície gaussiana, e eu posso dizer que a integral de linha do campo magnético numa curva amperiana é igual a μ0 vezes a corrente, né? Que passa nessa superfície. Então, eu tenho uma superfície aqui, eu faço uma integral numa curva amperiana, e aí eu tenho várias correntes aqui, né? Entrando, saindo. Eu tenho que pegar a corrente líquida, né? Corrente total nessa superfície S. Então, a corrente total na superfície S, né? A corrente total envolvida pela amperiana, isso aqui é a corrente total envolvida pela amperiana. Ou seja, é a corrente que atravessa a superfície S. Ok? Ela é igual a integral do campo magnético aqui ao longo dessa trajetória. Se integrar o campo elétrico ao campo magnético ao longo dessa trajetória, isso vai ser igual à corrente que cruza essa área, né, delimitada por essa amperiana. Envolvida. Ok? Ok, para finalizar essa aula, vamos fazer um exemplo, né, de aplicação. Então imagina, a gente já fez esse exemplo. Tenho aqui uma corrente passando num fio longo, né? Tem aqui um fio reto e longo, né? Vou colocar assim. E aqui tem um certo R, né? Certo raio.
E obviamente que aqui esse cara tem campos magnéticos aqui, né? Circulando. Então a circulação do campo magnético não é igual a zero, né? Porque tem o campo magnético circulando. Qualquer ponto que eu pegar aqui, eu tenho o campo magnético circulando, né? Então, e como o campo magnético vai depender da distância, por questão de simetria, o B é função de R, né? E está na direção azimutal. Então, isso aqui é uma questão de simetria, né? Dá pra gente concluir isso aqui. Eu vou chamar essa amperiana, né? Então, calculando a circulação de B na amperiana calculando a circulação de B na amperiana C, que é esse círculo aqui, né, imaginário, temos, então, vou ter o que? Integral na amperiana C, que é fechada, de B dl, uma integral de linha fechada, né? Isso que é a circulação. Então, é uma forma de medir se tem componente de campo, né, tangenciando. Se não tiver componente de campo tangenciando, ela vai dar zero. Mas tem componente de campo tangenciando, então ela não vai dar zero. Se esse campo tangenciando for intenso, vai dar alto. Então, uma alta circulação quer dizer que tem um intenso campo tangenciando. Então, eu vou ter o seguinte aí. Como o B é função de R e o DL não é função de R, né? O DL não varia, ele está variando ao longo do círculo, né, desse perímetro aqui. Então, isso aqui não varia com R. Então, quer dizer que o B ele pode sair daqui. Né, fazendo já o produto, eles são tangenciais, né, eles tangenciam. Então, ele pode simplesmente sair. Então fica aqui o módulo de B, que eu chamei só de B mesmo aqui, e aqui vai ficar então a integral de dl, né? Já fiz o produto escalar, né? Então na mesma direção vai dar 1, o versor tangencial. Integrando dl, né? Então eu vou integrar um pedacinho dl aqui em todo a espira. Se eu integrar esse dl na espira inteira, ele vai dar o tamanho da espira, né? Estou somando todos os pedacinhos numa volta completa de C. Isso dá o quê? Dá a circunferência desse círculo, que é 2πr, né? Eu vou usar aqui Rzinho, tá? Que não... Ele está usando Rzinho. Então, aqui vezes Rzinho. Ok. Agora, pela lei de Ampère, pela lei de Ampère, o que eu tenho? Essa integral vai dar o quê? E zero vezes a corrente que passa lá dentro, né? Que é essa corrente que está aqui no fio. A única corrente que passa aqui nessa seção é a corrente que está no fio.
né? Então daqui eu tenho que B 2πr é igual a μ0i. Então aqui a gente conclui que o campo ele vai ser μ0i sobre a circunferência aí dessa circunferência dessa espira imaginária, né, que é 2πr, vezes o versor φ, que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve usando a lei de Biot-Savart. Então percebe que eu fiz o mesmo cálculo aqui, né? O campo magnético produzido por um fio reto e longo, só que em vez de fazer usando a lei de Biot-Savart, como a gente fez anteriormente, agora nós fizemos usando a lei de Ampère. E é isso.